Você acha que o VAR brasileiro é muito intervencionista comparado aos outros países? Eu Você acho que acha isso falta bom ou ruim? critério também. Uhum. Eu acho que falta critério pro VAR. E fica aquela questão, o que é um erro claro e óbvio? Entendeu? Cabe interpretação no lance? É aquele Porque lance que divide a opinião? a Não intervém, regra é... não precisa. Me corrija se eu estiver errado. A regra é a seguinte. Aconteceu um lance interpretativo. Vamos lá. Uma falta num lance que depois dessa falta gerou um gol. Certo? O juiz estava perto da jogada. Ele interpretou que não foi nada. Sim. Aí o VAR, ele rebobina aquele lance. Na interpretação do VAR foi falta. Na regra fria, como se trata de um lance interpretativo, me corrija se eu estiver errado, o VAR não deveria chamar, porque trata-se de um lance interpretativo. O VAR tá ali para corrigir lances, erros capitais gritantes, claros. Mas o que a gente vê é muitos lances interpretativos sendo chamados pelo VAR que teve uma outra visão. E aí o juiz vai lá na cabine e vê uma coisa e que aí ele vai ver uma coisa que ele não viu num tempo diferente, porque os caras colocam o lance para ele na maioria das vezes em câmera lenta, numa velocidade antinatural, e ele muda. E tudo isso faz parte do protocolo do VAR. Sim. E eu acho isso interessante, porque o protocolo do VAR fala: você vai mostrar o lance em velocidade lenta para ele ver o ponto de contato. Tá, então para ele ver a intensidade, você tem que pôr o jogo normal. Muitas vezes você não vê isso. Não vê. Você tem um ponto que eu acho que esse é o crucial para a gente entender esse. Muitas vezes, e mesmo assim vai caber a interpretação, se houve um erro claro e óbvio. Você tem a comunicação do árbitro em campo com o árbitro de vídeo. E no protocolo, o árbitro de campo narra o que ele viu no campo de jogo. Sim. Se ele narrou, o árbitro de vídeo tá vendo o que ele narrou, por que você vai chamar o cara? Se o que ele narrou é o que a imagem tá mostrando, mesmo que você não concorde com a decisão dele... É isso. Entendeu? Ele viu o que aconteceu. Exato. Você vai chamar, se você entender que tem um ângulo diferente, que uma mostra novidade que não é o que ele viu. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E aí sim você... E ele não viu... E tem um fator novo e você entende que teve um erro, claro. Mas, Renato, é isso que acontece? Não. Cara, aquele lance ponto. do Vidal com o Gustavo Gomes, agora. Que teve. Pra mim, o pior ali foi o agora já foi. Então, Agora já... o árbitro Agora não viu. já foi, o árbitro cara. Renato, o árbitro não viu o lance. Ele não viu o empurrão do Vidal no Gomes. E Não ele, viu. E ele mandou começar o jogo. É, Aí o cara do VAR moscou, pô. Aí não, agora já foi. Aí começou o E se jogo. não me engana, eu vou até pegar aqui, mas se não me engana, é o árbitro que eu falei, deixa eu O do olhar. sobrenome difícil. Deixa eu olhar, porque se for, é mais um agravante. Quer ver, ó? Eu vou pegar. Nossos times estão na mão desses caras aí, cara. Eu vou pegar porque eu acho triste importante isso, não é, velho? isso, gente. É triste, cara. E é triste a gente ver essa mudança de regra no mundo inteiro, como ela tá citando. Protocolos completamente atípicos. É triste a gente estar na mão de regras tórridas que são muitas vezes injustas. Quantas vezes você já não viu seu time bem? O meu time, o seu time, o time de você que tá na sua casa assistindo o jogo, seu time tava bem. E aí num lance de mão que o seu zagueiro não teve intenção nenhuma, a bola encosta na mão, há um pênalti pro adversário Meu e time o jogo perdeu o Mundial. e o jogo muda completamente na regra antiga, assim, aquele que você perguntou pra ela do lance do Luan na final do Mundial lá. Dentro das novas recomendações, aquilo tem que ser marcado. Mas na regra antiga aquilo jamais seria marcado porque ele não teve a menor intenção. E aí disso você é prejudicado, você perde um título por conta de uma regra de um cara que, como ela bem disse, que não conhece futebol, que não gosta de futebol. Os caras que criam a regra parece que não O gostam. jogo, e aí qualquer esporte, seja o pôquer, seja o xadrez, ele tem que prezar pelo quê?
pela competência. Tem que ser o mais justo possível. Sim. Essa regra da mão, por exemplo, a regra essa coisa de interpretação de impedimento, que são lances capitais, eles fazem muitas vezes o jogo se tornar injusto. Sim. Porque você dá um tento, que é um gol, que no futebol a gente sabe que é um jogo de... Não é o basquete que você faz 120 a 135. É um jogo que pra você fazer o ponto é muito difícil. É muito difícil. É um jogo de... Por isso que é da hora. Exato. É um jogo de baixo erro ali. Então, você dá um gol é muita coisa. Você muda a história de um campeonato, de um time, de um clube. De vários profissionais. Por conta de um erro que às vezes é crasso, por conta de uma regra. Cara, uma parada conversando aqui com ela, enquanto eu tava procurando o nome dele. Não, é que na verdade era outro. Era outro? Não era mesmo. Mas o árbitro de vídeo, ele tinha apitado durante a semana Fluminense e Fortaleza e já tinha errado nesse jogo. E aí no final de semana tava atuando como VAR no Palmeiras e Flamengo. Então esse é o problema, entendeu? Que muitas vezes a gente consegue lembrar quem é o árbitro do campo, você fala, bom, mas ele errou na quarta-feira e aí hoje ele tá aqui apitando, mas a gente não vê isso no VAR. E era isso. E aí você escuta o agora já foi e o cara tava escalado. Renato, os árbitros devem odiar a Renato, porque ela fala mesmo, velho. Eu não sei aquela maquiagem que a gente vê por aí.